Oi, pessoal. Aqui Maurício Longo, Alexandre Strack, no Mundo Exponencial. Hoje, para conversar com vocês sobre gestão de talentos. Essa é uma questão cada vez mais importante, porque nós temos hoje uma grande taxa de desemprego no país, porém a gente tem uma grande falta de mão de obra qualificada, principalmente nas áreas ligadas à tecnologia, onde a demanda é muito grande e a base de talentos não é o bastante para suprir a demanda. E se você focar naquelas pessoas que têm um nível de profundidade maior de conhecimento, que são necessárias para trabalhar em posições que muitas vezes vão suportar projetos de inovação que são que todas as empresas estão interessadas em ter hoje, é muito mais grave a situação, porque é muito menor mesmo esse conjunto de pessoas, né? Então, Alexandre, hoje é cada vez mais importante a empresa ter um foco em como recrutar, reter, recompensar, né, e até desenvolver dentro de casa esses talentos, né? Eu concordo com o que você falou, só queria fazer uma correçãozinha na sua fala, que você falou uma coisa que para nós parece bastante normal, mas que infelizmente não o é. Você diz todas as empresas, você disse, todas as empresas estão interessadas em ser bastante inovadoras. Elas deveriam estar, né? Pois é. Então a correção é justamente esse detalhe. A gente gostaria muito que todas realmente tivessem essa preocupação em primeiro plano, mas ainda não é, digamos assim, para todas, né? Aquelas que estão vencendo já têm essa preocupação, mas nem todas têm. Enfim, voltando ao tema. Exatamente, a questão do desenvolvimento dos talentos, da gestão dos talentos é importantíssima, porque estamos num momento onde, ou seja, a busca por essa questão de inovar constantemente está ligado à cultura digital, que a gente vem falando bastante aqui nos vídeos, onde um dos pilares é a questão da agilidade, né? E para ter agilidade, as empresas novamente deveriam estar ficando mais horizontais, ou seja, saindo do formato comando e controle tradicional para, ou seja, uma distribuição de poder, literalmente, para que as diversas equipes multidisciplinares possam, ou seja, agir mais rapidamente frente às necessidades de mudança e os desafios que ameaçam o negócio das empresas. Só que quanto mais equipes multidisciplinares você tem, e não vamos esquecer que quando falamos de equipe multidisciplinares estamos muito ligados àquele conceito do two pizza team, ou seja, tem que ser uma equipe que consegue se alimentar com duas pizzas, apesar de que hoje tem pizza de 1 metro de diâmetro, mas não são essas. Ou seja, a demanda por talento com conhecimento digital, ou seja, com conhecimento de tecnologia para auxiliar na digitalização dos negócios, dos serviços, dos produtos, é cada vez maior. Ou seja, você vai precisar ter mais talentos espalhados por essas equipes. E isso é difícil de conseguir, porque não tem talento, você acabou de comentar muito bem, é difícil de encontrar o talento do lado de fora. Você tem que desenvolver do lado de dentro, o que leva tempo. Então, há uma falta, há uma escassez. E aí abrem-se oportunidades para buscar trabalhar com talentos que não necessariamente vão ser full-time para você. Ou seja, uma oportunidade onde você vai buscar talentos no mercado que estão dispostos a trabalhar part-time ou de outras formas diferentes, e que a empresa vai ter que começar agora a administrar esse fenômeno, né? Porque para poder compor a ausência de talentos, vai ter que encontrar esses talentos que estão dispostos a uma outra forma de trabalho. Então, é um novo desafio. Se você ainda não assinou o canal, clique aqui embaixo para assinar e marque o sininho para ser notificado quando saem novos vídeos. Se você está escutando o podcast e ainda não fez a sua assinatura, procure na sua plataforma de preferência para que você seja avisado quando forem lançados novos episódios. Se você gostar do que você vir e ouvir aqui, deixe o seu like, porque o feedback é interessante para nós.
principalmente quando a gente fala de ter profissionais, né, talentos que não estão full-time dentro da equipe, que não estão nem dentro da empresa, em alguns casos, a gente lembra logo de situações que sempre existiram, mas que vão se tornar cada vez mais presentes, devido à necessidade, como você colocou, de se criar times multidisciplinares, né? Então, em determinado momento, você pode estar precisando, vamos tirar da tecnologia pura para uma tecnologia aplicada, combinada com a arte, ele está precisando de uma pessoa que seja muito boa na parte de design. E você não tem, durante o ano, demanda que justifique você ter um profissional desse nível, vamos dizer assim, permanentemente dentro da sua equipe, porque ele não vai ter o que fazer. Agora, em determinados momentos do ano, não só existe a demanda, como você precisa exatamente ter um profissional com esse nível mais alto de qualificação, de experiência, muitas vezes, né? Para poder atender bem aquela demanda. E então, nesses momentos é que a gente vê com clareza que achar que a gente pode ter todos os profissionais de todos os tipos, vamos dizer assim, que a gente vai precisar para compor esses times sempre disponíveis para cada time, é muito ilusório, vamos dizer assim. Isso pode estar mais próximo de ser verdade, embora eu continue achando que é muito difícil, em empresas muito grandes, onde você, eventualmente, tem grandes departamentos técnicos que fornecem recursos para os times multidisciplinares, mas mesmo nesses casos, vamos dizer assim, é difícil, porque o profissional que tem esse tipo de qualificação não tem o perfil do profissional que quer ficar sentado no banco esperando que ele seja necessário ser chamado para entrar em campo, né? É o profissional que quer estar botando a mão na massa ali para trabalhar naquilo que o seu real interesse, né? E está ali contribuindo num projeto, puxando alguma coisa à frente. É um perfil profissional que não se encaixa bem em estar ali no banco de reservas. Eu concordo com você. Eu acho que o grande desafio é justamente conseguir encontrar esses profissionais. E aí vem a importância de também saber gerir os talentos que você já tem dentro da empresa e que já conseguem trabalhar e render do jeito que você precisa. Porque como vão faltar de profissionais diante das N iniciativas que a empresa deveria estar trabalhando para poder conseguir lidar com as mudanças constantes, aonde estão esses profissionais? Se você não tem esse pool de profissionais dentro da companhia, se você não consegue preparar a tempo e se você não pode esperar, porque você não pode parar as iniciativas, porque senão você, de novo, abre um espaço para ameaças que você não deveria estar, digamos, deixando sem serem tratadas, você vai precisar encontrar esses profissionais. E aí o networking que normalmente os bons profissionais têm ajuda, é uma das formas de conseguir encontrar esses talentos que não estão na sua companhia, mas que podem vir a se juntar à empresa, seja num formato de trabalho full-time, mas não contratado como funcionário da companhia, ou seja, ele vem se juntar nesse projeto durante algum tempo, vai trabalhar, sei lá, durante 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses, mas não vai mais ficar na companhia, depois ele vai embora, ou consegue trazer 1 ou 2 ou 3 pessoas que representariam o equivalente a um full-time, né? Ou seja, às vezes você encontra profissionais que estão dispostos ou que têm possibilidade de trabalhar 4 horas por dia, outros 3 horas por dia. Então, você vai ter que conseguir encontrar esse mecanismo, né? Essa já é uma primeira dificuldade. A segunda dificuldade são as habilidades e competências desses profissionais, né? Porque ou seja, assim como é difícil encontrar os profissionais, encontrar as competências corretas em cada profissional também é difícil. Então, aqui você também vai ter que compor provavelmente gerações, né? E isso, fora do Brasil, já tem sido, acho que, mais comum do que aqui. Porque, como você citou bem,
nós temos uma falência grande de bons profissionais de tecnologia. É uma a demanda é gigantescamente maior do que a oferta. Então, não tem como compor, porque simplesmente não tem, né? Então, não tem nem da geração mais nova, nem da geração mais velha em número suficiente. Mas o que eu quero dizer aqui é justamente o fato de que, fora do Brasil, isso já está se tornando uma realidade, ou seja, empresas que vão em busca de profissionais mais jovens, porque têm determinadas aptidões, mas também cresce muito mais a busca por profissionais que têm uma experiência maior, aqueles que ou já se aposentaram ou estão muito próximos da aposentadoria, porque as competências que esses indivíduos têm, digitais e de tecnologia, são muito apreciadas. Então, você conseguir compor a sua força buscando essas, digamos, gerações diferentes para compor os seus quadros durante algum tempo, é um novo desafio para os recursos humanos, porque gerir e estar atento a essa mistura e composição de talentos que são funcionários, part-times, full-times, mas não funcionários, alguns desses podem vir a se tornar funcionários e depois saem, se movimentam, ou seja, esse movimento dinâmico, dado a alta demanda de profissionais de tecnologia para fazer os projetos trabalhar nos projetos de transformação digital, é um desafio bastante complexo. O que me leva a uma dúvida, né? Uma pergunta. Geralmente, quando a gente fala de gestão de talentos, a gente está pensando em recursos humanos, né? Então, estamos pensando como uma ação estratégica da área de recursos humanos. E aí a gente tem uma variável nova que são esses profissionais que estão fora da organização e que normalmente passam à margem de recursos humanos, da área de recursos humanos, né? E são tratados diretamente, vamos dizer assim, pelos profissionais de negócio que estão cuidando das suas demandas, muito normalmente como uma terceirização. E vem a questão, e é o meu ponto, na verdade, se olhando para o futuro, uma área de recursos humanos com uma visão estratégica não deveria também, vamos dizer assim, estar atuando junto a esses profissionais que são chave dentro da companhia, esses talentos que, como você bem colocou, utilizam o seu networking para encontrar os elementos que podem vir a compor ali, para ajudar a ter esse mapa, né? Porque isso deveria também não só ficar ali do ponto onde parte, que é o networking pessoal desses talentos, para passar a compor o conhecimento da própria companhia, de onde ela pode ir buscar esse reforço, né, as suas capacidades. Como é que você vê isso? Eu acho que não há a menor dúvida de que o recursos humanos passa a entender que isso é uma estratégia necessária à sobrevivência dos negócios, ou seja, não tem mais como trabalhar segregando, como você citou bem. Porque eu entendo muito bem essa realidade, eu já discuti muito em outras empresas onde eu trabalhei sobre essa questão justamente da segregação do funcionário do terceirizado. Ou seja, não, esse é terceiro, passa à margem do que o recurso humano cuida. Não tem mais como você fazer isso diante dessa dinâmica de falta de talentos. Você não levar em consideração o pool de talentos que você vai precisar para resolver os seus problemas significa que você vai diminuir o número de iniciativas. E diminuir o número de iniciativas significa experimentar menos e aprender menos. Experimentar menos e aprender menos significa ser menos inovador. E nós voltamos lá para o início do vídeo, onde você dizia todas as empresas têm interesse em ser inovadoras. Eu dizia, deveriam. Justamente por essas questões. Ou seja, a verdade dos fatos é que se o recursos humanos não pensar estrategicamente, e aí eu acho que essa tarefa, assim como tecnologia, está se espalhando e não está ficando mais, digamos assim, sob a responsabilidade de uma única área, está espalhando, como a gente falou, em
em unidades multidisciplinares, recursos humanos, essa habilidade, ela também tende a se espalhar nesses diversos grupos. É claro que isso ainda vai levar muito mais tempo, porque tem muito menos gente que entende de gente do que pessoas já entendendo de tecnologia, do ponto de vista de que a tecnologia se democratizou muito mais rapidamente. Então, ou seja, vamos precisar sim de RHs bastante estratégicos. E a minha visão é exatamente essa que você colocou. Ou seja, se eles não conseguirem mudar a sua forma de atuação para conseguir enxergar um pool de talentos que vai muito mais, muito além do que existe dentro da companhia, o risco de parar a sua capacidade inovadora é gigante. E parar a sua capacidade de inovação num momento onde as mudanças são absolutamente constantes é algo que para com a sua evolução. A sua evolução enquanto empresa, do ponto de vista de digital, automaticamente fica extremamente reduzida. Então, é fundamental que haja estrategicamente. Então, eu acho que só para a gente dar um fechamento nesse ponto, eu queria colocar uma prática que acontece em algumas empresas. Eu acho que, só para pontuar, né, você tem empresas onde, como você mencionou, há uma separação muito clara entre o funcionário e o não funcionário, né? Vamos dizer assim, o profissional terceirizado, que muitas vezes passa o dia inteiro sentado dentro do escritório da empresa, trabalhando num projeto junto com os funcionários da empresa e tão engajado quanto estes no projeto. Deixa eu só fazer um comentário. Esse caso já é grave quando isso acontece, quando ele é visível, né? Só que nós estamos na era onde os sujeitos não são mais visíveis. Ou seja, esses indivíduos que são terceirizados ou que estão part-time trabalhando com a companhia estão espalhados. Você pode nem vê-los com frequência. Ou seja, a tendência é muito grande que você lide com força de trabalho que você não a vê no seu escritório. Não há dúvida. Não há dúvida. Mas o meu ponto é exatamente sobre aqueles que você vê, porque aí eu acho que a gente tem um problema de uma falta de visão, para não falar uma burrice enorme, que é quando você tem aquelas situações assim. Vou pegar um exemplo aqui. Hoje é dia dos pais. E para todos os pais da companhia é deixado um pacotinho de bombons em cima da mesa. E aí na mesa do seu lado tem uma pessoa que é pai de 5 e não é um funcionário da companhia e na mesa dele não tem um pacotinho de bombons, né? Ou você vai fazer uma confraternização pelo aniversário do projeto que você está trabalhando, e aqueles 3 caras ali não são convidados, porque eu não posso gastar mais R$200 para botar outras 2 pessoas para jantar conosco aqui, porque eles não são funcionários da companhia. E o nível de desagregação, o nível de desconforto que isso gera entre os componentes da equipe, aqueles que são os discriminados e aqueles que são incomodados porque os seus colegas foram discriminados, é enorme e que tem um impacto na performance do trabalho das pessoas infinitamente maior do que os R$200 do jantar ou os 10 do pacotinho de bombons, né? Ou seja, é uma falta de visão absurda, ou, para não dizer, uma burrice tremenda, né? Vou ser bem sucinto, porque esse é o tipo de assunto que me irrita, de um nível de profundidade tamanho, que eu não quero transparecer às pessoas que nos veem o tipo de irritação que isso me causa. Para mim, essas empresas são perdedoras e elas não têm a menor chance, a menor chance de terem futuro. Quem age dessa forma hoje e continua a fazer esse tipo de segregação, na verdade já morreu, só não deitou, porque não tem a menor possibilidade. Faz parte do grupo que no mapa de maturidade digital a gente nomeou os Walking Dead. Exatamente. Fomos muito felizes nessa classificação, porque quem faz essa segregação não tem como, porque primeiro que ela não faz sentido em momento algum da história da minha forma de ver. E a minha forma de ver é muito simples.
você precisa de talentos para poder resolver os problemas que a sua companhia tem e os desafios de mudança, inovação, transformação que você tem que lidar constantemente. E isso só se acelera. A forma de contratação do talento não faz a menor diferença. Não faz a menor diferença. O que interessa é, você tem o talento ou não tem o talento, precisa dele, vai buscar para compor a sua equipe. A forma como a sua equipe é composta, se é de 80% de funcionários e 20% de outras formas de contratação, não faz a menor diferença. No fim das contas, aquela equipe que tem que lidar com o desafio. Se você segrega isso, você matou todo o princípio pelo qual a companhia busca para encontrar agilidade. Se você matou esse princípio, você tem um problema de cultura, que a gente começou falando lá no início do vídeo. Você morreu, já era. Não tem futuro. É isso aí. É isso aí. Eu acho que a gente cobriu razoavelmente bem essa parte do problema, né? A gente pode fechar por aqui hoje. Então, Concordo. pessoal, obrigado por ter assistido a gente até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Valeu, um abraço. Um abraço.